Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos no capítulo 15 do livro Conversando sobre Vida Plena. Se Deus tem lhe abençoado com essa obra, você pode curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e indica o canal para outras pessoas, tá bom? Vamos lá, nós estamos escrevendo um capítulo por dia e compartilhando com você. E se for bênção para você, como tem sido para mim, eu sei que você não vai deixar de curtir e compartilhar. O tema de hoje é o agente abortivo chamado codependência emocional. Definitivamente é impossível ter vida plena quando você vive qualquer tipo de codependência nos relacionamentos. Tenho visto o quanto o álcool, as drogas e tantos outros vícios destroem uma vida, mas nada se compara ao que a codependência emocional consegue fazer na vida e na história de uma pessoa. É o vício na pessoa que amamos de forma doentia, mesmo que não reconheçamos o lado doente da coisa e achemos que se trata apenas de um amor incondicional. Esse vício pode matar a alma e minar o futuro das próximas gerações. Acontece frequentemente no contexto familiar. É comum e só aparentemente inofensivo na tão falada relação pais e filhos. Por ser uma relação tão singela, os envolvidos não se apercebem do erro que estão cometendo e do perigo que estão correndo. Fazendo uma analogia, a codependência pode ser exemplificada como duas pessoas. Uma está sentada numa cadeira que não tem um dos pés. A outra está no lugar daquele pé ausente, mantendo com as próprias mãos o equilíbrio daquela cadeira para assegurar que a outra pessoa não caia. Se um desistir, o outro cai. Se quem está na cadeira pedir para quem está segurando sair, essa pessoa perde a razão de ser, pois ela passou a vida inteira naquela posição e simplesmente acredita que só serve para aquilo, mesmo que esteja visivelmente cansada e sobrecarregada. Essa relação, na verdade, não é boa para nenhum dos dois, mas a dor da abstinência é tão grande que ambos se mantêm aprisionados, mesmo com as chaves da cela nas mãos. No final, é uma relação de amor e ódio, de barganha e de um egoísmo exacerbado, mas travestido de altruísmo. Talvez para você que está lendo tudo seja confuso. Vou então exemplificar um pouco mais. Uma ordenança bíblica é que quando um homem casa, deve deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher, tornando-se uma só carne com ela. Não é o abandono dos pais, mas eles deixam de ser prioridade e passam a ficar em segundo plano no cenário. Isso deve acontecer sem nenhuma culpa. Mas quando há codependência, isso não acontece. As tentativas acabam trazendo muita culpa no filho e muita acusação por parte dos pais. Normalmente, pais ou geralmente mães que se dedicaram em extremo aos filhos, seja deixando de trabalhar fora para ficar com eles, seja indo trabalhar fora para sustentá-los da melhor forma, sentem que os filhos têm uma dívida eterna e encontram um jeito sutil de cobrá-la. Quando os filhos crescem e tomam suas próprias decisões, eles se veem no direito de interferir. Elas se veem no direito de interferir. Elas querem continuar cuidando deles como se fossem eternas crianças. Eles não gostam disso, mas se acostumam e veem as vantagens dessa situação, pois se não podem tomar suas próprias decisões, também não precisam se preocupar com as consequências. Colocam a culpa na mãe ou no pai codependente e continuam crianças de 30, 40, 50 anos. Estar nessa prisão não é fácil, mas torna-se um lugar conhecido onde você não precisa amadurecer e quando algo dá errado você tenha a quem culpar. Muito cômodo, não? Quando os pais são acusados de culpados, sentem-se ressentidos e dizem a célebre frase: "Eu fiz tudo pelo meu filho e assim que ele me retribui". O amor doente tem os momentos de ódio interno e a vida se torna amarga. Tudo isso por causa de uma codependência emocional que nunca deveria ter existido. Começou na infância e perdurou a vida inteira, destruindo a chance de cada um viver a liberdade e as fases próprias de suas vidas, assumindo suas consequências e festejando suas próprias conquistas. O filho que consegue, a duras penas, casar e ter uma família, acaba transferindo para o cônjuge e para os seus próprios filhos o mesmo amor doente. O ciclo de codependência, então, gera suas novas vítimas que se transformarão em vilões ou, na verdade, oscilam a vida inteira entre esses dois papéis. A paz de todos fica permanentemente comprometida porque a felicidade e o senso de realização está no que o outro faz e não no que nós fazemos.
Interessante que o casamento dos pais já se comprometeu no nascedouro quando houve uma troca de valores e os pais viveram em função dos filhos e não estabeleceram o princípio de que o casamento é a base da família. Muitos se divorciam quando o ninho está vazio ou nunca se divorciam porque têm em comum a missão de resolver os problemas dos filhos que nunca amadureceram. Eles só têm esse assunto a tratar e nada mais. Essa codependência mais forte entre mãe e filho só piora com o aumento do divórcio. As mães se apegam aos filhos como único e verdadeiro amor. Criam expectativas elevadíssimas do que elas irão receber em troca por terem criado os filhos sozinhas e passam a viver em função deles, mesmo quando eles já cresceram e têm suas próprias famílias. O senso de significado delas é manter-se útil na vida deles e, para isso, interferem na relação conjugal, na criação dos filhos, nas decisões financeiras, etc. Tudo com a desculpa convincente de que eu sou sua mãe e abri mão de muita coisa por você e agora você não pode me ignorar desse jeito. Numa balança de cobranças e numa opressão emocional quase que insuportável, as relações vão perdurando e causando mais dor do que prazer no dia a dia das pessoas envolvidas. Eu me canso só de imaginar, mas sei que quando a família não se estrutura de forma saudável, é exatamente isso que acontece. Quando um assume o papel do outro, é isso que se espera. O pior é que esse vício ninguém enxerga e aqueles que percebem raramente pedem ajuda, pois apesar do mal que eles causam, não conseguem nem imaginar suas vidas se esses problemas deixarem de existir. Por isso, não se esforçam para mudarem a eles mesmos, ao invés de esperar que o outro mude. Nessa roda viva que tem gerado morte dos sentimentos mais saudáveis planejados por Deus, alguém precisa se atrever a dar um fim. Isso significa pagar o preço da liberdade e de assumir suas próprias escolhas, arcando com as consequências. Confesso que nem a religião tem sido capaz de mudar tal cenário. Normalmente ela até piora. É preciso muito mais que isso. É preciso que os envolvidos experimentem o amor perfeito de Deus, que promove a liberdade e não aprisione ninguém. É preciso que reconheçam seus pecados de idolatria, quebrem o altar que foi construído em suas casas, onde cada um sobe e desce dele como lhe convém, causando tristeza e frustração. É preciso aprender a abrir mão do controle daquilo que nunca esteve no seu controle de verdade. É preciso até delimitar espaços, manter-se distante, descobrir o que é amor na perspectiva de Deus, perdoar-se a si mesmo pelo sentimento de posse e pelos prejuízos causados a tantas pessoas, perdoar a si mesmo pela covardia de não querer crescer, buscar ajuda no amor perfeito que nos ensina a amar na dose certa, da maneira certa, amando primeiramente a Ele, depois a si mesmo e depois ao próximo. Quer saber se você sofre de codependência? Faça a si mesmo duas perguntas. Minha paz depende de alguém? A paz de alguém depende de mim? Se pelo menos uma das respostas for afirmativa, é possível que você sofra desse mal travestido de bem. A codependência emocional, além de ser como uma droga, além de ser um amor doente, é uma espécie de idolatria. Deus sempre abominou a idolatria. Ele sabia que isso faria com que o homem perdesse seu propósito e comprometesse o seu destino. Portanto, a única forma de nos mantermos longe dela é desenvolvermos uma vida de adoração unicamente a Deus. Mas isso não é uma tarefa muito fácil, nem mesmo para os mais defensores das verdades bíblicas, pois nosso coração é corrupto e idólatra naturalmente. Se não nos curvamos diante de uma imagem, facilmente nos curvamos diante de nossos desejos carnais e diante de pessoas e projetos que consideramos a nossa própria vida. Logo, nos acostumamos com ídolos inofensivos e justificamos nossos atos porque chamamos o que fazemos de expressão de amor. Existem algumas frases que são muito comuns e que me causam espanto. Elas são sinais de que estamos idolatrando alguém ou alguma coisa. Vejamos alguns exemplos. Eu não existo sem você. Minha família é tudo para mim. Não conseguiria viver sem meus filhos. Não imagino como seria a minha vida sem minha mãe. Meu pai é tudo para mim. Sem ele eu morreria. Meu esposo é tudo o que eu tenho e jamais sobreviveria se ele partisse antes de mim. Meu emprego é o que eu tenho de mais importante. A vida acabaria se eu fosse demitido. Sem exercer o meu ministério, não tem mais sentido a vida para mim. Meus amigos são seres indispensáveis que jamais quero perder. Sem eles, eu não sou ninguém. Tenho certeza que você já ouviu
essas frases de alguém e talvez pronunciou algumas delas. Isso é tão humano que até admiramos a expressão desses sentimentos, especialmente quando partem de filhos aos pais e pais aos filhos. Logo, confundimos o gosto deles e gostar deles e sermos gratos a eles com o não conseguimos viver sem eles. Aí a idolatria entra em nosso coração em formato de um amor que consideramos legítimo e justificado e coloca a nossa alegria nas mãos de terceiros e não daquele que deveria ser a fonte de nossa alegria e propósito. Infelizmente, essa realidade é tão nítida que se manifesta quando vemos pessoas suicidando-se por causa do fim de um relacionamento amoroso. Vemos mulheres entrando em depressão por causa de um divórcio. Vemos mães vegetando por causa da morte de um filho e filhos desajustados por causa da falta de seus pais. Quão terrível é dar o coração a nós mesmos e aos outros. Deus nos pede o nosso coração de forma tão amorosa, pois Ele sabe o quanto sofreremos se o entregarmos a qualquer outra pessoa ou missão que não seja a Ele mesmo. Deus nos pede, além do coração, inteireza de coração. Ele não nos quer pela metade. Fico pensando como esse conceito idólatra de que só somos felizes se tivermos tal coisa ou tal pessoa tem até condenado vidas numa sentença que Deus não planejou para elas. Frases como: só encontrando um grande amor serei feliz, só sendo mãe serei completa, só quando tiver minha casa própria e meu carro serei independente, só quando eu tiver um emprego público estarei seguro. Então, confundimos os sentimentos e procuramos a felicidade e a plenitude e a segurança naquilo que é tão efêmero quanto a nossa própria vida. Todas essas conquistas são legítimas, mas jamais deveriam ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, pois na verdade é somente sem Ele que não podemos viver. Ele é o sentido da vida, Ele nos enche dele mesmo, Ele nos dá a segurança que não tem relação com um emprego estável ou com uma casa própria. Você consegue perceber que idolatrar algo nos faz tão pequenos e falíveis quanto é o nosso ídolo? Você deve conhecer pessoas que tinham muito dinheiro, mas não resistiram ao câncer. Você pode lembrar de pais cuidadosos que não impediram que seus filhos morressem tragicamente. Você pode ter ido a vários velórios de pessoas que deixaram casas e carros para serem motivos de confusão na vida dos que ficam. Quão tolos somos quando esquecemos de entregar a nossa vida por completo àquele que está sussurrando diariamente: Filho, dá-me o teu coração. Jesus desafiou os discípulos a deixar tudo. Ele sabia que só estava disposto a fazer a vontade do Pai quem estivesse desprendido daquilo que é importante para alcançar o que é fundamental. Os relacionamentos, sejam eles familiares, eclesiásticos, fraternos ou profissionais, estão infectados por esse mal que tira Deus do altar. Durante quase 20 anos, tendo trabalhado com aconselhamento, tenho trabalhado com aconselhamento e o que vejo é que a idolatria em nossos relacionamentos está adoecendo as pessoas e fazendo-as tomarem decisões cujos frutos serão amargos. Um exemplo clássico é um filho ter que escolher uma profissão contrária à vontade dele para não desapontar a vontade e o sonho dos seus pais, o que é algo socialmente reconhecido como um valor, mas que tira aquele jovem do lugar que Deus quer e o lança no lugar que os seus ídolos sonham. Outro exemplo é uma mãe não viver a sua vida e interferir na vida dos seus filhos casados com o fim de continuar protegendo-os. Ela se expõe a todo tipo de enfermidade gerada por ansiedade e preocupações que não deveriam ocupar seu coração. Os filhos tornam-se reféns de uma falsa culpa, pois mesmo adultos precisam continuar fazendo a vontade da mãe para não desapontá-la e como única forma de agradecer o seu cuidado. Outra situação é alguém doar-se por completo a outro, independente de qual seja a relação, mas com o fim de que a outra pessoa também seja capaz de fazer o mesmo, o que nem sempre ocorre e gera uma frustração eterna pelo tempo e pela dedicação dispensada sem retorno. O fato é que idolatrar alguém sempre gera uma expectativa do que esse alguém pode fazer. Aí eu discorreria um livro sobre o assunto e não seria suficiente diante dos desastres que esse tipo de sentimento pode causar, tanto no ídolo quanto no idólatra, especialmente a manipulação das emoções e ações. Depender de Deus não nos faz reféns dele, mas verdadeiramente seguros de tudo o que precisamos para vivermos e sermos completos nesta terra, independente das circunstâncias que nos aguardam.
Ele não é manipulado e nem controlado por quem o adora. Ele é soberano e nos ama com tanta perfeição que faz parte do seu tratamento nos frustrar de vez em quando. Ele também se alegra em nos dar pessoas e coisas, mas se entristece quando elas ocupam o lugar que deveria ser somente e eternamente dele. Deus tem saúde física e emocional e relacionamentos frutíferos e abençoados para nos apresentar, se nos desprendermos daquilo que insiste em competir com Ele. Uma vida de adoração a Deus nos livra da mais sutil idolatria e nos faz amar e sermos amados na dose certa. Nos faz manifestar esse sentimento com equilíbrio e nos impulsiona a realizarmos a vontade de Deus, tirando a nossa própria vontade do altar do nosso coração, pois a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele não deseja nos tirar nada, mas nos manda colocar todas as coisas e pessoas em seus devidos lugares para encontrarmos a paz e a harmonia que ele planejou para nós. Se com estas palavras você foi confrontado e encontrou traços de idolatria, de codependência em seus relacionamentos, é hora de pedir perdão a Deus, confessar seu pecado e receber dele a liberdade que só a verdade consegue proporcionar. É hora de viver essa liberdade sabendo quem é você, quem são as pessoas e quem é Deus. É hora de destronar os falsos deuses a quem você serve há tanto tempo e entregar-se por inteiro àquele que é o Senhor. Perguntas para reflexão. Opa. 1. Você percebe em sua vida sinais de codependência emocional? 2. Como a codependência emocional tem prejudicado sua qualidade de vida? 3. A codependência emocional para mim é o pior tipo de droga, pois é travestida de um amor que faz mais mal do que bem e muita gente não percebe o quanto esse comportamento é danoso para a alma. Você concorda? Explique. 4. Normalmente a codependência acontece na família entre pais e filhos. Como você consegue discernir entre um relacionamento saudável e codependente? 5. Depender de alguém que não seja Deus é um tipo de idolatria, é um pecado que deve ser confessado e abandonado. Você deseja fazer isso hoje? 6. Deus nos criou para sermos livres e quando nos prendemos a pessoas não conseguimos viver a liberdade e a vida plena. Quais as principais características emocionais de alguém codependente? 7. Que parte desse capítulo lhe chamou mais a atenção? Ficamos por aqui e eu espero que Deus tenha falado com você através desse conteúdo. Até amanhã.